Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História em mais um módulo do ensino remoto emergencial proveniente da pandemia do Covid-19. Hoje vamos falar sobre como Napoleão Bonaparte foi transformado de um cônsul para um imperador e assim tomou as rédeas de forma única, centralizadoramente e autoritariamente de um período que foi marcado pela sua presença e pela sua mão firme no poder, chamado de período napoleônico. Vamos ao ano de 1802, onde ele foi elevado à posição de cônsul vitalício. Ou seja, vitalício é uma condição que a pessoa só deixa de exercer aquele cargo, aquela função, aquela autoridade quando ela morrer. Ele deixou de ser um cônsul temporário para ser cônsul ad eterno, eternamente, até quando a sua morte chegasse. Isso foi um primeiro passo. Vamos contextualizar um pouco melhor. E o grande inimigo de Napoleão naquele período era a Grã-Bretanha, porque não existia ainda a Inglaterra, como é chamada hoje. Era a união da Inglaterra, do país de Gales e da Irlanda do Norte. Mais ou menos esses três países formavam a Grã-Bretanha, que ainda é formada por este país ainda hoje. Mas a Grã-Bretanha, ela tinha muitos produtos, tinha manufatura, tinha pequenas indústrias e tinha uma capacidade de produzir e vender produtos de forma mais barata, de forma mais eficiente, de forma mais rápida. E Napoleão não gostava disso, porque afinal de contas ele era um nacionalista. Ele queria vender os seus produtos dentro do seu território e dentro dos seus aliados que tinha muita influência. E este foi o grande motivo que sempre fez a Inglaterra, a chamada Grã-Bretanha naquela época, ter desavenças econômicas, políticas e sociais com a França. E por isso eles bateram muito de frente. Além do mais, o modelo que Napoleão estava impondo de administração era o chamado modelo liberal. Não tinha o rei, não tinha a tradição, não tinha aquela cerimônia toda com a nobreza, com os gastos, com festas, com privilégios, que era marcada pelo antigo regime. A Grã-Bretanha praticava o antigo regime. É bom a gente deixar claro esses dois pontos ideológicos para marcar, além das questões econômicas, as questões políticas que divergiam entre Grã-Bretanha e entre a França do período de Napoleão. Mas chegamos ao ano de 1803, que foi declarada a guerra. Uma guerra que a Grã-Bretanha declarou contra a França por ter descumprido acordos comerciais e tratados de paz. E neste momento, a Grã-Bretanha aliou-se a outros países que tinham um certo olhar desconfiado para a influência que Napoleão estava tendo dentro do universo, dentro do cenário, dentro do contexto social e político da Europa. Estes países foram a Prússia, a Áustria e a Rússia. Se uniram com a Grã-Bretanha e declararam guerra contra Napoleão e a França. Napoleão, ele era um grande estrategista e marcada a sua carreira militar por grandes e fortes vitórias na terra, em terra firme. Por sua vez, a Inglaterra, ela tinha a maior esquadra naval, a maior esquadra de navios de guerra e dificilmente perdiam a guerra nos mares. E esse conflito durou anos e anos e anos a fio. E neste contexto, no ano de 1804, alguns militares tentaram trair Napoleão. Foram descobertos pela inteligência do governo de Napoleão e foram presos e foram mortos. E com esse pretexto,
Napoleão deu o pulo do gato. Napoleão foi para a imprensa, foi pelos meios de comunicação daquela época e falou de conspirações, falou de inimigo maior, falou de traições e conspirações. E com isso, ele conseguiu promulgar, conseguiu impor, conseguiu mudar, conseguiu fazer uma constituição nova. E nessa constituição transformaram ele em imperador, ou seja, ampliaram o poder que ele tinha. Ele não era mais um cônsul, ele não era mais um cônsul vitalício, ele era um imperador. E com isso, ele conduziu com mão de ferro os destinos da Europa daquele tempo, que nós vamos continuar esta explicação em outra aula, que eu dou por encerrada a aula de hoje, que vai ter continuidade. Coloquem o nome de vocês aqui abaixo do exercício que vai estar no Google Forms. Respondam esse exercício que vocês serão pontuados e terão um ponto de participação e de acertos. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.